é muito simples, é uma liturgia muito fácil de ser assimilada, mas o que nós queremos é que realmente seja um culto agradável ao Senhor da glória. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui para louvá-lo, e Ele está assistindo o culto. Nós estamos prestando este culto a Ele, e Ele está olhando para nós, e nós queremos fazer o melhor de nós mesmos. E a primeira coisa é tirar o nosso pensamento de qualquer outra coisa lá fora, sabe? Se você teve algum aborrecimento antes de vir para a igreja, ou se você está preocupado com alguma coisa, vai resolver a semana que vem, ou essa semana que hoje se inicia, relaxa um pouco. Agora, eleve seus pensamentos apenas ao trono da graça de Deus, para que este culto faça efeito na sua vida e no seu coração. O nosso abraço. Se tiver alguém que está com o celular ligado, por favor, desligue, para que não venhamos a quebrar o espírito de reverência do nosso culto, durante o culto, tá bom? O nosso abraço a todos e vamos iniciar o nosso culto. Que Jesus Cristo mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a sua, e hoje nós podemos adorar Ele cantando Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos cantar em atitude de oração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vamos ficar de pé, irmãos. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente. Jesus Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Pode soltar a sua voz, cante de coração. O amor só conhecia. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala
amor. Para terminar, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, irmãos? Muito bem. O Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, nós temos Jesus Cristo defendendo a sua missão e a sua autoridade espiritual. E a partir do versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de João, ele diz assim o texto: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa mensagem hoje é a verdade que liberta. Baixe a sua fronte agora e vamos conversar com o Senhor. Você tem consciência de que Ele está aqui hoje à noite? Você tem consciência de que Ele está, através do Espírito Santo, no seu íntimo, no seu coração? Se você tem, então é hora de você conversar com Ele, se relacionar com Ele, para pedir a bênção para este momento. Ó Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, para Te oferecer um culto, Senhor. E somente interessa a nós que este culto seja agradável aos Teus olhos. Por isso pedimos-Te, ó Pai, que Tu, através do Espírito Santo, completes aquilo que falta em nós, para que este culto seja verdadeiramente para o Teu louvor e a Tua glória. Fala ao nosso coração nesta noite, através de cada troca de olhar, de cada aperto de mão, de cada sinalização, de cada cântico, cada mensagem musical, cada palavra proferida. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Nós precisamos muito de ouvir a Tua voz falando ao íntimo da nossa alma. Fica conosco, portanto, retira de nós agora qualquer outro pensamento e coloca em nós a certeza da Tua presença neste lugar e os nossos pensamentos elevados ao trono da Tua graça. Perdoa as nossas faltas e orienta-nos, porque nós fazemos tudo hoje aqui e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Continue em pé. Os que puderem, se alguém tem problema de dificuldade, pode sentar, não tem problema nenhum. Os irmãos que puderem ficar em pé, podem ficar.
Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Vamos do início. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Cante, igreja. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. vamos ouvir as vozes. Ele não desiste. Desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Mais uma vez. Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nunca vai desistir de nós, irmãos. A misericórdia do Senhor é sobre nós dia após dia. Não importa aquilo que a gente fez, mas o importante é estar com Ele, no caminho dEle, porque Ele nunca vai desistir de nós, amém? Amém, graças a Deus. E às vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas tenta nos acusar com aquilo que foi, aquilo que não é mais no presente. Mas às vezes o diabo ele quer nos acusar das coisas que a gente fez, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar bem bonito, bem forte.
todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás. Na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Então cante, bem bonito. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Senhor Jesus é o nosso advogado, e nenhuma condenação há para os que estão nele. Vamos cantar E quase novamente. parando, né? E quase parando sem força e vigor, O que é que a gente faz? A gente ler a palavra. Amém. encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Louvado seja É uma música Deus. inspirativa, né? Deixa eu só apresentar rapidamente aqui alguns visitantes. Temos visitantes aqui, que é a irmã Lourdes, Dona Lourdes e o Ananias são os pais do Gerson. Estão lá atrás, né? Levante só a mãozinha assim para a gente ver vocês. Olha ali, aquele casalzinho ali, né? São convidados do Gerson. E temos Valdemar e Valdelina, são pais da Bárbara. Estão ali, muito bem. E temos a Leia, que já veio alguma vez aqui, mas faz muito tempo, veio hoje de novo. Leia, seja bem-vinda, tá? Nosso abraço a vocês, Deus os abençoe nesta noite, tá bom? Vamos, então, agora ouvir a música inspirativa em preparação para a mensagem desta noite. Os irmãos que souberem, pode cantar junto com a gente. E a gente vai repetir esse cântico 2 vezes para que os irmãos possam aprender. Ele tem tudo a ver com o nosso tema aqui de avivamento e que realmente possa ser uma verdade em nossas vidas.
nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar, ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, É tempo de plantar. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar, ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, Amém, irmãos? Muito bem, que bom, né, gente, ouvir esses irmãos cantando assim, com tanta alegria, não é? No coração, e nós estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado muito, apesar de tudo que nós atravessamos com essa pandemia, o distanciamento, aos poucos nós estamos retornando com mais intensidade, né? Já voltamos à escola bíblica, os cultos de oração na quinta-feira, estamos já
trabalhando para que as organizações da igreja sejam reativadas, para a gente terminar o ano bem, não é? Com todas as áreas funcionando, né? E com alegria nós estamos participando deste culto, e eu vinha fazendo, como vou continuar ainda na próxima semana, um estudo sobre a oração dentro de um enfoque, de um material que eu preparei com muito zelo sobre oração, porque a oração é quem nos sustenta, né? A oração é quem nos mobiliza, e não existe reavivamento espiritual, o avivamento, sem quebrantamento espiritual, sem oração. É tanto que a gente cantou músicas sobre oração, e na semana passada eu pedi aos irmãos de música preparassem algumas músicas, e nós cantamos Em Fervente Oração. E eu me lembrei da irmã Áurea, mãe da Áurea Lúcia, né? Porque era o hino que ela cantava aqui, ela dizia que ela amava muito. E nós cantamos domingo passado, e eu me lembrei daquela nossa querida irmã. Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre a verdade que liberta. O texto que nós lemos lá no início, Jesus diz de forma clara: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus disse isso dentro de um contexto verdadeiro, e não citações espúrias para justificativas pessoais para qualquer ideia. A verdade que ele colocou está baseada nele mesmo. Porque ser livre é o anseio mais legítimo do ser vivo. Qualquer espécie que respira. Você pode ter um pássaro na sua gaiola e colocar água todo dia e colocar alimentação, mas no dia que você deixar aberto, vai embora. Vai embora. Porque ele quer ser livre. E quando você vai punir uma pessoa que cometeu um ato que desabona a boa conduta social, ele vai para uma prisão. E não há nada mais triste do que alguém aprisionado. Então Jesus está falando em liberdade porque o Pai nos criou com a marca da liberdade, mas com responsabilidade. Até lá no Éden, ele deu toda a liberdade, mas impôs um senão. E ele rompeu aquilo, e caiu, e pecou. E desde então, ficou o ser humano carecendo de liberdade, de libertação, no sentido mais profundo. As datas de independência, que são comemoradas a cada ano com alegria, cada país, cada comunidade tem lá as suas festividades. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência política e administrativa do Brasil em relação a Portugal. Pela primeira vez este ano, a independência foi totalmente distorcida na sua comemoração. Deixou de ser uma comemoração do povo brasileiro para ser massagear o ego de um político com fins e objetivos bem claros. Então, só uma parcela foi às ruas. Isso é triste, porque a independência é do Brasil, como a bandeira do Brasil. E então, nós, quando comemoramos isso, comemoramos porque houve uma libertação. E isso não pode ser esquecido. Os nossos filhos, por mais que os amemos e demos a eles o conforto que eles precisam, eles querem construir a sua casa, eles querem ter o seu lar. Eles querem sair de casa. Nós saímos da casa dos nossos pais, porque há um certo aspecto
da nossa liberdade social em termos de necessidades, inclusive pessoal. Mas a reflexão é o seguinte: alcançar a liberdade é uma conquista, mas o grande problema é o que fazer com ela. Eu estou livre. O filho pródigo estava livre. Quero meus bens. O pai, mesmo não querendo que ele saísse, mesmo desejando que ele ficasse, igual o seu irmão, ele resolveu sair. E o pai permitiu. Porque é uma coisa que está clara na Bíblia, é o livre-arbítrio. Deus dá ao homem, na sua soberania, a capacidade do próprio homem de fazer escolhas e arcar com as suas consequências naturais. E aquele jovem foi, com a sua riqueza, gastou tudo irresponsavelmente, porque estava livre, e sofreu muito por causa disso. Ele entendeu errado, confundindo liberdade com libertinagem. E isso não é a mesma coisa, que leva o ser humano à pior de todas as prisões em termos espirituais. E é nesse aspecto que Jesus diz: eu sou a verdade que liberta. E vocês conhecem a verdade vai libertar vocês. Mas apontando para ele mesmo: eu sou a verdade. E a liberdade tem seu preço, tem suas implicações e seus desdobramentos implacáveis e inevitáveis. Eu já vi adolescente de 16, 17 anos dizer: estou doido para completar 18 anos, para fazer coisas que eu quero fazer que meu pai não deixa. Isso é desejo não de liberdade, de libertinagem. Então a gente tem que entender que a liberdade alcançada, ela tem seu preço, tem seus desdobramentos e precisa ser devidamente considerada. Jesus disse que ele é a verdade e é nele que baseamos a nossa liberdade verdadeiramente libertadora. Primeiro aspecto é pelo seu exemplo de integridade e de justiça. Jesus Cristo foi um homem íntegro e justo. Aí alguém vai dizer: mas ele era Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele era 100% Deus, mas era 100% homem. E quando ele foi tentado pelo inimigo, ele era 100% homem e não cedeu. Ele foi tentado em vários aspectos. Um deles foi quando os gregos queriam levá-lo para a Grécia, para ele lá ser idolatrado. E ele disse: agora o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Porque ele preferiu ficar em Jerusalém para enfrentar o sofrimento da cruz, ao invés do trono da Grécia. Então é muito bom a gente refletir sobre isso. Jesus é exemplo de integridade e justiça. Se eu sou cristão, eu tenho que olhar para ele e dizer: esse é o meu referencial. É Jesus. Por mais distante que eu esteja dele, eu quero me aproximar dele. Por isso que Paulo diz: eu não sou perfeito, eu sou imitador de Cristo. Vamos imitar juntos. Porque ele é o nosso espelho. No Salmo 15, versículo 2, diz assim, Salmo 15, versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esse é o livre. É o livre. Não existe liberdade verdadeira sem o amparo da justiça e do bem comum. Jesus Cristo deu exemplo para nós, meus irmãos. Jesus Cristo não fez outra coisa nesta vida senão ser justo e ser íntegro. Ninguém encontrou nele falha alguma, não porque não procurassem. Porque para onde ele ia, tinha lá os seus
inimigos, muitos dos quais líderes religiosos principais até, que o seguiam querendo encontrar nele uma falha sequer para condená-lo e não achavam. Jesus foi íntegro e foi justo em relação às pessoas, visando sempre o bem do ser humano. Ele ajudava a quem precisava, ele ensinava quem precisava aprender, ele consolava quem estava inconsolável. Ele dava realmente esperança a quem estava abatido. Esse é o Cristo que nos leva a ser livres, porque ele foi livre para fazer tudo de bom neste mundo. Tudo de bom. Usou a sua liberdade para abençoar o pobre, para curar o doente, para pregar aquelas pessoas que saíam à sua procura para ouvir a sua palavra. Jesus é realmente o nosso referencial. Ele foi justo para ser verdadeiro libertador da humanidade, sem violência e sem ódio. Sem violência e sem ódio. Ninguém ousava lhe atirar uma pedra por causa de sua autoridade de vida, por causa da sua integridade. Ninguém ousava fazer nada contra ele. E até chegavam perto, mas não faziam porque reconheciam que ele era uma pessoa do bem. Ele tinha autoridade. Então falaram assim, quando ele pregava, quando ele dizia alguma coisa, diziam, este fala como quem tem autoridade, e não como os nossos líderes religiosos, sacerdotes e escribas e fariseus. Ele realmente tinha autoridade. Em Cristo, eu me torno livre. Quando eu aceito a Jesus, eu consigo ser livre em termos espirituais. Livre não pela retórica ou frases de efeito, mas olhando para ele pelo seu exemplo. O mundo se frustra sempre que exagera na sua expectativa pelo homem. Só Jesus merece isso. Não crie expectativas exageradas em homens falhos como eu e você. Mas você pode criar expectativas no exemplo, na integridade e na justiça praticada pelo Senhor Jesus. Ser refém de promessas, ideologias, slogans, frases de efeito, é um lamentável equívoco. Jesus fez questão de mostrar que sua liberdade não o isentava de ser justo no cumprimento da lei, mesmo tendo sua própria interpretação e discordâncias expostas em várias ocasiões. Mas ele foi justo. Judeu, criado dentro do ambiente do judaísmo, mas ele tinha as suas posições. Mas ele ia lá, ele frequentava as festas, ele guardou o sábado, no caso, um dia para descanso, ia ao templo, ia às sinagogas. Ele cumpria tudo aquilo que precisava cumprir, mas com liberdade de espírito. No contexto do judaísmo, ele fez tudo que podia ser feito conforme a sua consciência. Esse é o Cristo em quem nós podemos depositar toda a nossa esperança. Eu era menino quando surgiu um candidato à presidência da República neste país, chamado Jânio Quadros. Eu era adolescente. O símbolo da sua campanha era uma vassoura, porque dizia que ia varrer a sujeira do Brasil. Foi um desastre. Quem esperou tanto nele, criou tantas expectativas, se frustrou. Nós tivemos
outro presidente, que era o caçador de marajás. Eu fui pregar numa igreja na Bahia, na cidade de Itapetinga, na primeira igreja batista de Itapetinga, na Bahia, terra do irmão Edson, que não está aqui. E na época exatamente da eleição presidencial naquele período. E a expectativa, quando souberam que eu era pastor na primeira igreja batista de Alagoas, me cercaram. Pastor, fale das maravilhas desse homem, chamado Fernando Collor de Mello, que eu conheci pessoalmente. Tive até alguns momentos de convivência com ele por causa de um congresso de jovens que, quando ele era prefeito lá. E aí, a ideia era que eu dissesse as maravilhas. E eu disse, olha, eu vim aqui pregar o evangelho, não vim falar em política, não vou ao púlpito falar de política. Agora, eu vou só dizer uma coisa, eu não voto nele. Ah, mas teve gente que foi embora, assistiu, não queria me ouvir pregar. Ficou com raiva. Porque criou expectativa em cima de homens, que depois você viu o que aconteceu. Então, toda expectativa que você cria no ser humano, você está sujeito a uma grande frustração, a uma grande decepção. Então, é bom ter cautela. Respire fundo e olhe apenas para Jesus. Ele sim. Nele você pode confiar. Então, esse é o primeiro aspecto de que nos torna verdadeiramente livre. A outra coisa importante de Jesus é a sua força mental direcionada para a sua missão. O foco, aquilo que ele queria atingir, o seu alvo, o seu objetivo, era isso que lhe movimentava o dia a dia. Era nisso que ele caminhava, para isso. Jesus viu o mal, viu as injustiças, viu as enfermidades, viu a miséria do seu povo e agiu com amor com todas as pessoas com as quais ele pôde agir. Mas quem esperava que ele fosse se afastar da sua missão para realizar uma libertação política na sua época, se frustrou. Nós esperávamos que ele viesse para redimir o povo, e ele morreu. Diziam aqueles discípulos no caminho de Emaús, frustrados, arrasados. Só que eles não entendiam. Jesus não veio aqui para fazer parte de grupos políticos, de revolução, e usar armas, e usar rifles, e etc. Jesus nunca pregou isso. O que esperavam dele não lhe afastava da sua missão nem um dia. O Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o quê? Se havia perdido, que somos nós. Era essa a sua missão e ele tinha consciência disso. As nossas ações demandam sempre dos nossos pensamentos, para o bem ou para o mal. O pensamento de Jesus apontava sempre para um reino que ele dizia, não é deste mundo. Não é deste mundo, apontando sempre para o céu. Por isso, Paulo nos exorta em Filipenses 4:8, irmãos, por favor. Filipenses 4:8 é um dos versículos mais fantásticos que eu conheço dentro da Bíblia. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há a mais, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabe que o que você faz de bem e de mal é resultado daquilo que você organizou no seu pensamento. Ninguém faz certas coisas de uma hora para outra sem planejamento. Já existe um mal sendo trabalhado no seu coração. E
E Paulo diz, então, ocupe o seu pensamento com coisas boas. Você ocupar seu pensamento com coisas ruins, você vai praticar coisas ruins. Você não vai ser puro, aquilo que ele está dizendo, você não vai ser justo, você não vai ser amável, você não vai ter boa fama, e etc, etc. Então, ocupe o seu pensamento com coisas boas, e Jesus sabia disso. Satanás fez tudo para desviar Jesus da sua missão. Lhe ofereceu o reino, do qual ele era príncipe, entre aspas. Ofereceu a oportunidade de ele transformar, já que ele estava com fome, em 40 dias no deserto, sem comida, transformasse pedra em pães. Jesus podia fazer. Mas Jesus não queria desviar o seu foco. Não foi isso que eu vim fazer. Transformar pedra em pães. Eu não vim para praticar atos de social. Eu vim a este mundo para dar a minha vida pela libertação espiritual do homem perdido. Esse é o pensamento de Jesus. Ele tinha que lutar, como nós, para não desviar o seu foco, deixando tudo o mais para trás. Nós temos um foco, meu irmão. A igreja tem o seu objetivo, né? Vamos usar a palavra foco, que é meio desgastada, é muito mais para jogador de futebol. Mas vamos para frente. Se você tem objetivos bem definidos, você vai naquela direção. E Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E Paulo não se desviou. Quando ele recebeu a missão de Jesus para ser o grande apóstolo entre os gentios, ele abraçou a obra e a partir dali foi direcionada a sua vida exatamente para isso. A igreja recebeu uma missão, pregar o evangelho. Ir para todo mundo pregar o evangelho. Esta é a missão da igreja. E ela não pode confundir com qualquer outra coisa. Por mais tentadora que seja, por mais bonitinho que seja, a obra é pregar o evangelho, que não significa somente a palavra, é praticar aquilo que eu disse anteriormente. É ser justo, estender a mão ao necessitado, ajudar as pessoas, é uma forma de pregar. Como eu já citei aqui, né, que Francisco de Assis, quando ele se converteu ao cristianismo, o seu pai deu uma bronca nele, porque você está querendo isso, mas você sabe que tudo que você tem foi dado por mim. Ele disse, pois eu abro mão de tudo, não quero mais nada. Mas essa roupa que você está vestindo, ele tirou a roupa e saiu daquele palácio, caminhando totalmente despido. Porque ele tinha consciência de uma missão que ele recebera, de ajudar os pobres, formou a ordem, né, dos mendicantes e assim por diante. Então, tudo isso aconteceu porque ele passou a abraçar uma missão. E essa missão, ele certamente cumpriu. Nada deve desviar da igreja o foco. Porque quando ele saiu com os seminaristas para pregar, os seminaristas todos entusiasmados, eles começaram a ajudar as pessoas que precisavam, um homem que estava com fome, deram comida, alguém que precisava tomar um banho, levou, deu um banho, pessoa, enfim, fizeram uma série de coisas, e os seminaristas olharam para ele frustrados, disse, nós andamos, fizemos muita coisa, mas nós devíamos, o senhor não disse que era para a gente vir pregar o evangelho? Ele disse, quando eu estava dando banho, quando eu estava alimentando, quando eu estava estendendo a mão, eu estava pregando o evangelho. Que a forma de pregar o evangelho não é só na palavra, é muito mais do que isso, meu irmão. É a ação, é estender a mão, é ajudar, é abençoar, é consolar, é ser solidário àquele que realmente está precisando de ajuda. E essa deve ser a nossa luta na dependência do Espírito Santo para que Deus não desvie a igreja do seu foco. Eu quero pregar o evangelho de todas as formas. Eu quero que a igreja tenha esse ídolo de Jesus como
um avivamento na vida para não apenas pregar em palavras, mas pregar em ações por toda esta área onde Deus nos colocou. E isso é o que Jesus fez. Ele direcionou a sua missão para frente. Não se desviou, nem para a Grécia, nem para satisfazer o inimigo. O que ele queria era cumprir a sua missão rumo a Jerusalém. Essa deve ser também a nossa luta. Não devemos ser prisioneiros dos nossos pensamentos egoísticos e a nossa ótica totalmente humana de ver as coisas e valorizar as coisas que estão ao nosso redor. O plano divino para a nossa salvação e libertação foi planejado, foi pensado com amor para ser executado em Cristo Jesus. Se quisermos ser bênçãos, precisamos pensar, ocupar a nossa mente sempre com o bem, o que é bom e o que é agradável aos olhos do Senhor. Terceira coisa importante em Jesus, por isso que ele diz, eu sou a verdade, e a verdade liberta. Quando você tem uma vida digna, quando você tem uma missão e cumpre esta missão, e quando você tem a consciência, a convicção do futuro que nos aguarda. É uma promessa do Pai. Enquanto estivermos neste solo terrestre, como diz Jones, ele diz assim, enquanto estivermos pisando neste solo terrestre, não podemos dispensar uma prece nos lábios. Eu acho fantástico, sabe, a gente entender que aqui na terra nós estamos sujeitos a tantas coisas, meu irmão. Enquanto estivermos aqui, o nosso conceito de liberdade é limitada às leis humanas. Eu sou livre, que eu nunca... Os judeus disseram, nós somos filhos de Abraão. Não era aquilo que Jesus estava falando liberdade de espírito, liberdade interior, subjetiva, uma liberdade que seja verdadeira. O lugar que Jesus foi preparar para os seus filhos é plena e eternamente, sem obstáculos, seguro. Esta é a promessa dele. A verdade é essa, que nós seremos livres da condenação. Os irmãos cantaram aqui. Jamais seremos condenados, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aqui temos a certeza de estarmos livres da condenação eterna, que é o mais importante, irmão. Os irmãos estão lutando por tesouros, por coisas e mais coisas, e podem lutar, trabalhar e conseguir. Mas lute pelo grande tesouro, que é a consciência, a convicção de que decididamente aqui neste mundo não é o nosso lugar permanente. Nós não vamos ficar aqui a vida para semente. Nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Temos a certeza de estarmos livres da condenação eterna, é a maior riqueza que o ser humano pode ter, em qualquer idade, qualquer idade. Mas, em termos de segurança, confiabilidade, somos carentes e assustados aqui na Terra. O mundo cada vez está pior. E não adianta que é Fortaleza, que é Brasil, onde você for, a gente está aí vendo. Ontem nós comemoramos, foi relembrado, né, aquele problema das Torres Gêmeas lá em Nova York. E aquilo, qualquer maneira, você fica assistindo aquilo, relembrando há 20 anos que isso aconteceu. E isso é muito triste. A insegurança está em todo lugar. Todo lugar. Mas uma coisa é importante. Nós sabemos que estamos no mundo cão, cujo príncipe é Satanás, mas nós temos um Cristo dentro de nós e um Espírito Santo morando em nós, que nos dá a segurança de que um dia com Ele estaremos
eternamente, no lugar onde não experimentaremos as mazelas que nós experimentamos aqui. E nós mesmos, crentes fiéis, estamos sujeitos às mesmas mazelas, com alguns livramentos pontuais. Mas a Covid não veio e isentou os evangélicos, os crentes. Muitos crentes, pastores, foram vítimas. E aí? Culpar quem? Faz parte da vida neste planeta que nós estamos vivendo. O inimigo é que está aí dominando tudo, gente. Essa violência é algo cruel que nos assusta, mas faz parte da vida, não vamos fugir disso nunca. Em nenhum momento da história deixamos de experimentar a violência ao nosso redor. Mas, graças a Deus, temos a consciência de que o nosso lugar perfeito, sem obstáculos, livre, foi preparado por Jesus, que foi Ele dizendo: vou preparar lugar para vocês. E um dia eu vou levar vocês para lá. Você crê nessa promessa? Diga amém. Eu creio, meu irmão, de que aqui tudo passa. Aqui tudo passa. Eu estava assistindo o culto dos 150 anos da presença batista no Brasil. Estava assistindo no YouTube ontem. E ouvi o pastor Irlan Pereira de Azevedo. Meu irmão, eu assustei, mas não é possível que aquele homem seja o Irlan. Velhinho, cabeça branca, andando devagar. Era um pregadorzão desse eufórico, né? E tal. Eu digo, pois é. Nós somos assim, né? Os seres humanos. Você demora e vê uma pessoa, aí você diz, rapaz, fulano está tão velho. E a pessoa, quando vai para o outro lado, diz, rapaz, eu vi o pastor Nazareno, está tão velho, está acabado o homem. Fazer o quê? É a vida aqui na terra, meu irmão. Vai passar. Vai passar. Mas ali, nesse lugar chamado céu, que Jesus garantiu para nós, morada eterna, se nós crermos nele, aceitarmos a ele como Senhor e Salvador da nossa vida, se tivermos a coragem de dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu creio, Senhor, em Ti na minha vida, eu quero Te seguir, não importa quantos anos de vida eu tenho, porque eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui na terra, mas eu quero estar contigo, Senhor, porque eu quero um dia chegar na eternidade e morar contigo no lugar que o Teu Filho foi preparar para mim e para todos os fiéis. Nós não temos ideia de como será o céu, não temos a mínima ideia. Nada pode ser comparado, nada que você conheça pode ser comparado. Você faz viagens, lugares lindos, serras, mares, enfim. Você vai às cidades que você só via na televisão ou nos filmes. Aí um dia você viaja para um país e você entra e você fica maravilhado. Aí você volta para a sua realidade e fica só na lembrança. Que lugar bonito, que lugar maravilhoso. Mas, meu irmão, você não sabe, nem pode saber agora o que é o céu que Jesus foi preparar para mim e para você. Você não tem ideia. Tudo que você acha bonito nesse mundo não se compara com a glória que há de nos ser revelada lá no céu. E ali, no céu, nós iremos adorar ao Senhor de forma perfeita. A nossa adoração aqui, irmã, é limitada não por causa do Senhor, mas por nossa causa. Por isso que eu peço sempre, Senhor, completa, porque nós somos carentes. Nos ajuda a te prestar um culto e a pregar a tua palavra de forma perfeita aos teus olhos, de forma aceitável a ti, porque isso é importante. Mas a nossa adoração aqui é muito limitada ainda.
Por melhores que sejam os cantores, por melhores que sejam os corais, por melhores que sejam tudo, nós somos seres humanos, estamos ainda aqui nessa terra, e aqui nós não temos condição de oferecer ao Senhor o culto que Ele realmente merece. Mas lá, a adoração será perfeita, para um Deus perfeito, no lugar perfeito e sem qualquer obstáculo. Concluo dizendo: Cristo é a verdade que liberta do pecado, da justiça e do juízo. Jesus frustrou aqueles que esperavam nele a atitude de um libertador humano, militar ou político. Mas os profetas apresentaram Jesus com outras características. Isaías chama ele de príncipe da paz. Mas já leram isso, não já? Já ouviram isso? Príncipe da paz era a referência que se falava a Jesus. E ele veio em paz para realizar com justiça, com liberdade de espírito, a sua missão tão fiel ao Pai aqui neste mundo. Suas armas foram espirituais, a exemplo do que seguiu e recomendou o apóstolo Paulo: salvação, oração, espírito de justiça, ideias, pensamentos. Isso é o que verdadeiramente nos importa. O pastor Luther King, pastor batista, defendeu os princípios de Jesus nos Estados Unidos, combatendo a segregação racial, mas sem armas. Vendo o sofrimento do seu povo, negro como ele era, até ser morto. E um colega meu, no seminário, escreveu uma poesia e ele intitulou Sangue de Negro Derramado na Calçada. Eu nunca esqueci isso. Pois bem, mas ele não usou arma alguma. Não ensinou e não recomendou ninguém comprar arma. E isso eu já falei para os irmãos aqui. Mas uma coisa que Cristo também nos liberta é para agir sempre visando o bem comum, com princípios e ideias, não com falatórios, com brigas, com discussões, com imposições de ideias. O sentimento de culpa, por exemplo, é uma arma do inimigo que atormenta todo dia, o tempo todo. E Paulo, que foi, antes de ser Paulo, apóstolo, foi Saulo de Tarso, o perseguidor sanguinário do cristianismo, ele, ao se converter, poderia muito bem ter um sentimento de culpa. Puxa vida, como é que eu estou aqui agora se eu consenti na morte de Estevão, se eu participei, e eles colocaram exatamente as vestes de Estevão aos meus pés, porque era eu que mandava que ele apedrejasse, que ele fizesse o que fizeram. E então, de repente, eu me converti e agora sou uma nova criatura. E aí começou a pregar. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, nada do seu passado deve lhe aprisionar. Pastor, eu queria ser crente, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. No passado, o senhor não sabe nada da minha vida. Nem eu preciso saber, meu irmão. Mas se você, hoje, quer realmente mudar de vida, Jesus é a solução e a verdade vai lhe libertar de todo esse, nos purifica de todo pecado, presente, passado e futuro, e nos deixa branco como a neve, a nossa alma diante do Pai. Cristo é a verdade que liberta. Ele é a única, e eu diria, a última esperança. Esse Cristo que liberta é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Eu já o aceitei. Isso não me faz ser melhor do que ninguém, mas me faz sentir feliz por seguir a um Cristo que viveu nessa terra,
com dignidade, com integridade, com justiça, que deixou para nós um legado, um desafio para uma vida agradável aos olhos do Senhor, na expectativa de um dia estar com Ele lá no céu. Esse Cristo é o Cristo que hoje à noite quer abençoar também a sua vida. Se você ainda não é crente, nunca tomou uma decisão, talvez está preso à tradição religiosa do passado, né? Tem muita gente, minha avó, logo que nós nos convertemos, minha avó morava conosco, ela era muito carola. O quarto dela tinha um verdadeiro santuário. Mas ela ia para o culto doméstico da gente. Todo dia a gente rezava o culto doméstico, ela vinha e sentava. A gente nem chamava, mas ela vinha e sentava. E ela assistia o culto. Minha avó era Georgina Medeiro de Cerqueira. E ela ficava lá assistindo. E ouvia a mensagem, ouvia as nossas reflexões. E a gente falava com ela, vó, vamos à igreja aceitar Jesus e tal. Ela dizia, meu filho, é o seguinte, eu acho muito bonito, estou achando muito bonito o que vocês estão fazendo, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu vim de uma religião e vou morrer nela. E realmente. Então, pessoas são presas ao passado, presas à tradição religiosa, presas ao sentimento de culpa. É hora de abrir os grilhões. As portas que lhe prendem ao mundo serem abertas. É hora de você tomar uma decisão e dizer, pastor, eu hoje quero aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. E se você já fez essa decisão um dia, mas abandonou por algum motivo que não convém discutir, é hora de você se voltar para o Senhor, porque quem permanece nele, esse realmente é de Cristo. Se você hoje à noite deseja fazer isso, eu convido os irmãos para baixar as suas frontes em oração, porque eu não sei se há algum caso aqui, mas se houver alguém que deseja tomar essa decisão com coragem hoje, dizendo, não precisa falar nada, só basta levantar a sua mão e dizer que quer receber Jesus no seu coração ou quer se reconciliar com o Senhor. Alguém, hoje à noite aqui, quer tomar essa decisão corajosa, alegre, feliz, por estar na casa de Deus e por estar se posicionando diante do Senhor. Se houver alguém, pode levantar a sua mão, se sentir coragem, vontade no seu coração. Tem uma pessoa que uma vez eu fiz um apelo, disse, pastor, eu senti muita vontade, mas meu braço estava pesando tanto que eu não consegui levantar. O que aconteceu, pastor? Eu digo, o inimigo estava puxando para baixo e você deixou. Mas levante, porque Jesus quer levantar. Você está afastado do Evangelho, ou se você ouviu a palavra e quer se tornar um crente em Jesus Cristo, levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Se não há, nós vamos continuar o nosso culto e desde já agradecendo o grande privilégio de estarmos na casa do Senhor. E nós temos um aviso hoje, nós temos a cantina. Os irmãos viram no grupo da igreja, né? Tem uma cantina para o departamento infantil, está programando a programação para o Dia da Criança, não é? Está ali, ó. Olha aí, Ministério Infantil, né? Aí você vai hoje, em vez de sair por aí para comer por aí, você faz um lanchezinho aqui com a gente, não é? Porque isso também é importante. Há mais algum aviso? Lembra aos irmãos que quinta-feira é o nosso culto de oração. Nosso culto de oração tem sido uma bênção. Uma bênção. Muitos irmãos não podem vir por causa do seu trabalho, da sua luta, mas faça um esforçozinho e venha, porque os cultos estão sendo uma bênção. Estamos tendo boa música, estamos tendo som, estamos tendo estudo bíblico e orando por você e pela sua casa, tá bom? Então, o nosso abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. E que a semana que hoje se inicia seja uma semana de bênção, de glória. E agora, vamos ficar em pé? Para a bênção apostólica e depois a última música para concluirmos o nosso culto, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre.
Amém, irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria para concluir o nosso culto. Vamos cantar com alegria, como o pastor diz. Meu coração transborda de amor. Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu amei. Por que duvidar? Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, fé, mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando tens o poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa semana. Amém. Que Deus possa estar nos acompanhando.